Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavra de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Daí eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado através deste canal, e a minha oração a Deus é que Ele enriqueça cada um de vocês, com a palavra que vem de Deus, e que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O tema da mensagem de hoje é: iminência de uma tragédia ou porta para uma grande oportunidade? Eu lembrei de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Ela conta de um mestre da sabedoria que passeava por meio de uma floresta, juntamente com o seu aprendiz. E ao chegarem a um alto lugar, eles avistaram um sítio abandonado, e lá havia, distante daquele lugar, um casebre, lá embaixo, perto das margens de um rio. Então o mestre, ele diz ao seu aprendiz: vamos descer lá e ver quem mora neste casebre, e vamos ver, de repente, eles necessitam de alguma coisa. Daí, descendo durante o percurso, o mestre falou ao aprendiz: é muito importante sempre tirarmos boas lições de todas as adversidades. Então, eles desceram e, chegando ao sítio, constataram uma grande pobreza daquele lugar. Era uma casa velha de madeira que estava se deteriorando. Ali morava um casal juntamente com 3 filhos. Eles estavam vestidos com roupas rasgadas e sujas, e aquilo parecia muito normal para eles, que era o estilo de vida que eles viviam ali naquele lugar. O mestre, então, se aproximando do pai de família, lhe perguntou: neste lugar não há sinais de comércio e de trabalho? Como o senhor faz para sustentar a sua família? Como vocês sobrevivem aqui neste lugar? Aquele pobre senhor respondeu: meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte deste leite nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por alguns alimentos. A outra parte nós produzimos queijo, requeijão, coalhada, isso é para o nosso consumo. E assim a gente vai vivendo dia a dia. Então, diante disso, o sábio decidiu voltar para sua casa junto com seu aprendiz. Quando eles voltam e caminham um pouco de tempo, o mestre para e ele olha para o seu aprendiz e diz: volte, e vá lá no pasto onde tem aquela vaquinha, e você vai levar aquela vaquinha até perto de um precipício que tem ali do lado do pasto e empurre essa vaquinha para dentro do precipício. O jovem arregalou os olhos, espantado, e questionou o mestre, dizendo: mas a vaquinha é o único meio de sobrevivência daquela família. Como podemos fazer isso? Eles vão morrer de fome. E o mestre olhou para aquele jovem e disse: vá lá e faça aquilo que eu estou dizendo. Então, assim, o jovem foi, pegou a vaquinha, levou até o precipício, empurrou, e ali então ela caiu e morreu. Aquela cena ficou marcada na memória daquele jovem durante muitos anos. E, num determinado ano, ele pensou: eu vou voltar lá naquelas terras, vou ver se acho aquela família e eu preciso pedir perdão para ela. Então, assim ele fez. Daí ele foi e caminhou, daí quando ele chega, então, naquele lugar, ele vê que o cenário havia mudado. E ali estava completamente diferente, um sítio bonito, cheio de plantações, flores, o cenário era completamente outro. E ele ficou pensando: meu Deus, aquela família precisou vender o sítio e ir embora para algum lugar, eles perderam as terras, por causa daquilo que eu fiz. Mas quando ele chega, então, perto da casa, uma casa linda, sai uma pessoa para lhe atender e ele vê que não era aquele homem, e ele pergunta: olha, existia aqui um homem que morava aqui há muitos anos atrás e queria saber quanto tempo que você está aqui, se é uma outra família. Ele disse: não, eu sou um trabalhador, o dono dessas terras já mora aqui muitos e muitos anos, e ele continua por aqui. Então aquele rapaz ficou espantado,
né, de ver aquela casa linda, né, com janelas artesanais, um carro novo na garagem, né, um belo jardim na frente, e ele nem estava acreditando no que estava vendo. Então ele pediu para chamar lá o dono da casa, e aí vem o homem todo arrumadinho, e ele viu então que realmente era aquele mesmo homem. E ele então disse: olha, como o senhor conseguiu, né, fazer esta grande transformação neste sítio, nesta casa? O senhor acertou em algum jogo de apostas? Ele disse: não, meu filho, nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e ela morreu. Então, diante daquela tragédia, eu precisei tomar outras iniciativas na minha vida, né, fazer outras coisas, desenvolver habilidades que eu nem sabia que tinha. Em meio ao caos, nós começamos a explorar a terra e abriram-se tantas oportunidades, tantas portas, que nós alcançamos sucessos, e esse sucesso, parte você está aí vendo, né, está diante dos seus olhos. Olhando para esta história, eu começo a pensar que muitas pessoas têm vaquinhas neste mundo e pessoas estão, então, vivendo destas vaquinhas. Estão contentando, né, com aquele tipo de sustento, né, e não busca, então, a melhora de vida. Eu não estou dizendo que as pessoas devam reclamar, porque a palavra de Deus diz que se nós tivermos o que vestir e que comer, nós devemos viver alegres e dar graças a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é que quando as pessoas não buscam um progresso na vida, Deus também não vai ajudar elas a progredirem, né? Deus quer que as pessoas ajam, que as pessoas se preparem, né? Que as pessoas, então, façam a sua parte para que Deus possa agir. E eu sei que, às vezes, né, mesmo em meio a grandes conquistas que as pessoas conseguem neste mundo, vêm problemas, né, vêm algumas tempestades, né, e faz com que pessoas tenham medo, né, que as pessoas fiquem apavoradas. E eu quero até perguntar, né, para você, neste momento, né, se você está vivendo alguma crise, né, você está com medo, você está com temor ou pavor, né, daquilo que está acontecendo ou daquilo que pode acontecer. Se você está vivendo este dilema, né, veja o que Deus tem para a sua vida nesta mensagem. Todos nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Para muitos são dias de incertezas, de medo, de temor e de pavor. E não é somente por conta desta pandemia que se arrasta aí por vários meses, mas também por conta do que vem depois desta pandemia. Mas é quando portas se fecham em uma direção é que aparecem as grandes oportunidades da vida. Precisamos acreditar nisso, nós precisamos estar atentos. Talvez esse seja o momento propício para você tomar uma decisão na sua vida. Todas as previsões econômicas apontam que virá uma grande recessão no mundo após esta pandemia. As evidências de que estas previsões estão certas se tornam cada vez maiores. Muitas empresas fechando as portas, outras que não fecharam estão endividadas, pessoas que perderam seus empregos, milhões aí pelo mundo perderam empregos. Nós estamos vivendo na iminência de uma grande tragédia, de um grande caos no mundo. Mas eu quero dizer uma coisa e quero que você não esqueça disso que vou dizer. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus disse isso e Marcos registrou no capítulo 10, verso 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aquele contexto era o contexto quando Jesus disse que era mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Quer dizer, uma situação impossível aos olhos humanos. E Jesus então pega aquele exemplo para dizer, né, que aquele ato para os homens seria impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Jesus estava se referindo à salvação, quando os discípulos disseram, mas quem vai se salvar? Então Jesus mostra que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Então, se você está vivendo uma crise, um pavor ou um medo do que possa acontecer, saiba que temos um Deus soberano
um Deus poderoso, que é o Deus do impossível. Ele pode transformar a iminência de uma tragédia em uma porta de entrada para uma grande vitória na sua vida. Deus já provou isto a muitas pessoas no passado que experimentou estas bênçãos de Deus. E você pode ser a próxima pessoa de ser abençoada por Deus, onde Deus abrirá uma grande porta que você nem imaginava que pudesse existir, em meio às dificuldades. Eu quero citar um exemplo bíblico agora, que está registrado em Daniel capítulo 6, e este homem chamado Daniel, ele foi um homem levado escravo para a Babilônia na época de Nabucodonosor, e veja que este homem, então, que era de uma família nobre, ele vê uma tragédia, vê uma iminência de um caos na vida, ser arrancado de um lugar bom, levado para um lugar onde as pessoas não serviam a Deus e viver naquelas terras como escravos. E Daniel, então, ele passou por várias situações na vida dele, onde ele encontrou portas fechadas, onde ele viu a iminência de caos. Mas ele sempre acreditou em Deus e Deus sempre abençoou a vida dele. E eu quero começar pela última provação que Daniel enfrentou, que está registrado nas Sagradas Escrituras, está no capítulo 6, então, de Daniel, e o texto lá vai dizer que pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. E sabendo disso, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles, então, fizeram o pedido e disseram ao rei: agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante da janela, porque ali havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Ele fazia isso como assim costumava fazer. Então aqueles homens juntos, eles foram até a casa de Daniel e chegando lá o acharam orando e suplicando diante do seu Deus. E eles então disseram: vamos então ao rei e fazer com que o rei cumpra a lei. E eles chegam então diante do rei e diz: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: sim, está assinado, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então eles disseram: rei, Daniel, ele não fez questão desse decreto, ele não obedeceu esta lei, ele continua orando ao seu Deus, e nós o pegamos orando lá no flagrante. E ouvindo então isto, o rei ficou muito penalizado
e ele propôs dentro de seu coração livrar Daniel, daí ele fez de tudo até o pôr do sol para salvá-lo. Mas aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada, né, e precisa ser cumprido. Então nós pedimos que o Senhor cumpra com esta lei. E o rei então ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. E foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei: ó Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Porque foi achada em você uma culpa por aqueles homens. Mas o Daniel responde ali diante do rei: eu fui inocente diante de Deus, ó rei. Eu não cometi nenhum delito, nem contra vossa majestade, nem contra Deus. E aqui eu estou, Deus me livrou. Daí o rei, então, muito se alegrou e ele mandou tirar o Daniel ali da cova. E assim, então, Daniel foi tirado da cova e diz a palavra de Deus que não se achou nenhum dano nele porque ele crera neste Deus. E ele, então, diante daquela situação, o rei, ele ordena que seja trazido aqueles homens que tinham acusado Daniel. E eles foram lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos, suas mulheres, e a Bíblia diz que antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões se apoderaram deles e esmigalharam até os ossos. E o rei, então, escreveu uma outra lei a todas as nações e tribos e línguas que moravam em toda aquela região: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. É o que diz a palavra de Deus. Meus amigos, amigas que me ouvem, nós vemos aqui um homem diante de um grande caos, de uma grande tragédia. A tragédia era quando abrisse, então, aquela porta dos leões e lançasse ele ali dentro. Seria, aos olhos humanos, o fim de um homem que estava fazendo aquilo que ele sempre fez, que era orar a Deus, não para pedir as coisas conforme nós vimos ali no texto, embora nós sabemos que Daniel orou sim pedindo coisas a Deus, mas ali naquela situação ele orava dando graças a Deus, agradecendo a Deus, e eu creio que Daniel estava agradecendo aquela oportunidade que ele estava tendo de demonstrar que o Deus dele é um Deus poderoso, Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E Daniel, então, nesta sua fé, ele não negou a este Deus. Ele não se escondeu para fazer as suas orações, mas ele continuou orando no mesmo lugar, nos mesmos horários, nas mesmas quantidades de vezes, porque ele sabia que o Deus dele era o Deus do impossível e que mesmo que esse Deus não livrasse, ele não iria deixar de fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer. Mas este Daniel, ele não é um homem que enfrenta apenas essas duas situações desastrosas que eu já citei, como aquela que ele enfrentou quando foi tirado da sua terra para ser levado como escravo para a Babilônia. Esse Daniel,
né, quando ele chega na Babilônia, ele tem uma oportunidade, né, de se tornar um dos homens importantes, porque o Nabucodonosor, ele escolhe, então, alguns homens para gerir ali na sua gestão, no seu reinado, né, aquilo que era necessário, ele outorgar, então, poderes para alguns destes homens. E Daniel, ele fazia parte destes homens que foram escolhidos. Mas o rei Nabucodonosor, ele escolheu, né, comidas que eles deveriam comer, bebidas que eles deveriam beber. E Daniel, então, foi submetido a uma prova, porque se ele não comesse aquilo, se não bebesse, ele poderia ser punido, né? O mínimo poderia acontecer ele ser rebaixado, mas ele podia ser preso até morto. Mas a Bíblia diz, em Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel, ele não se rendeu às vaidades, mesmo em meio às dificuldades. Quero que você pense nisso. Daniel estava vulnerável, mas não se rendeu. Às vezes nós rendemos por bem menos, e quando nós nos rendemos, nós perdemos a oportunidade de experimentar o poder de Deus, onde Deus abre uma grande porta quando nós resistimos a todo o mal. E Daniel, se mantendo fiel a Deus, a Bíblia diz que Deus o abençoou, dando a ele entendimento em toda visão e sonhos. Daniel capítulo 1, verso 17 relata isto. E estas portas que Deus abre para Daniel lhe ajuda, então, a crescer ali no reinado de Nabucodonosor. Com essas dádivas de Deus, Daniel ganha reputação diante do rei Nabucodonosor, após interpretar sonhos. Diz a Bíblia, lá no capítulo 2, verso 1, que o Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos lá da época, encantadores, os caldeus, para que declarasse os sonhos. E eles precisavam primeiro contar para o rei o que o rei sonhou e depois interpretar. E esses caldeus, esses astrólogos, eles queriam que o rei contasse o sonho para eles interpretar. Então o rei ficou furioso com aquilo e ele cria até um decreto dizendo assim: eu vou mandar matar todos os sábios, eu não quero, esse pessoal é enganador. E Daniel, ele estava nessa lista dos sábios da época e ele poderia morrer. Olha aí a iminência de uma nova tragédia. Mas Daniel, ele revela o sonho, falando lá sobre aquela grande estátua que estava sendo despedaçada, e que representava o reino de Nabucodonosor, que seria então tomado por outras nações, outros reis, que viria tomar conta naquela época. Então Nabucodonosor, impressionado com a revelação do sonho, e Daniel contar em detalhes aquilo que ele sonhou, ele então coloca Daniel como governador de toda a província da Babilônia, além de principal, governador de todos os sábios, está registrado em Daniel capítulo 2, verso 48. Daniel, então, depois disso, vai aparecer novamente em uma cena, em um episódio ocorrido durante o reinado de Belsazar. Este Belsazar, ele deu uma grande festa e ele utiliza, então, os utensílios que seu pai Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém. E ele, então, leva esses utensílios de ouro sagrado para uma festa mundana, vamos assim dizer. E então, quando ele está naquela festa, aparece uma mão escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel, Urfazim. E o significado é pesado, foste na balança e foste encontrado em falta. Mas o rei Belsazar não sabia disso. O Daniel, que vai lá, interpreta aquilo que estava sendo escrito. E aí, então, o Daniel confronta Belsazar, falando: olha, o seu pai foi orgulhoso, ensoberbeceu-se, e ele não se humilhou, e Deus, então, fez com ele como os animais lá do campo, que fica pastando, e aconteceu isso com seu pai, um fim trágico. E nem você vendo aquilo que aconteceu com seu pai, você não se humilhou. Você pega, então, destas coisas sagradas e você vem profanar aquilo que era do templo da casa do Senhor. Daí, por causa disso, você vai ter um grande castigo. Então, Daniel, ele enfrenta o rei Belsazar, não teme o que o rei poderia falar com ele,
e ele fala a verdade para aquele homem. Aquele homem até pensou em uma estratégia para ver se livrava daquele mal que viria sobre a vida dele. Ele mandou que vestisse a Daniel com púrpura, que pusesse uma cadeia de ouro ao seu pescoço e proclamasse a respeito dele de que ele seria o terceiro no governo do seu reino. Mas diz a palavra de Deus que naquela noite o rei Belsalzar morreu. Então, depois disso, assume o Dário, que é aquele da história que eu contei para vocês, lá do capítulo 6, onde ele separa pessoas, e pessoas, então, têm inveja de Daniel, atenta contra a vida de Daniel e tenta levar Daniel à morte, jogando dentro da cova dos leões. Nós olhando, então, para esta história, nós precisamos tirar algumas lições para a nossa vida. E a lição que nós devemos tirar é que o mundo vai passando e algumas vezes nós vivemos momentos bons na nossa vida, mas algumas vezes aparece na nossa frente o caos. Parece que vai vir uma tragédia. Parece que tudo vai se acabar. E nós precisamos, então, cuidar para que nós não venhamos a vender a nossa vida, se dobrando diante de propostas que são propostas que Deus não aprova. Nós precisamos continuar mantendo as nossas vidas fiéis a Deus, para que Deus, então, possa nos dar uma saída. Veja que a porta de entrada de Daniel para uma cova, aos olhos humanos, era a porta da destruição. Era a última porta que Daniel passaria vivo. E, na verdade, a porta da cova era a porta que ia fazer Daniel crescer, fazer com que Daniel fosse abençoado, que Daniel provasse a todos os povos de que havia um Deus verdadeiro, que merecia ser glorificado, que merecia ser honrado em qualquer circunstância. Este Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que vive e reina para sempre. E ainda que esteja chegando, batendo na sua porta, na porta da sua casa, na porta do seu trabalho, dos seus negócios, é algo assustador. Você deve olhar para este Deus maravilhoso. Se nós olharmos talvez para a circunstância, parece ser a pior possível. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus usa a pior circunstância para abrir uma grande porta de oportunidade. Com Deus não há limites. Ele pode, em uma iminente tragédia, dar uma oportunidade promissora. O nosso Deus é um Deus soberano, é o Deus do impossível. Creia neste Deus e Deus vai lhe ajudar a atravessar pela cova dos leões, mas sair vitorioso, enfrentando ameaças de um rei, ou de um governo, ou de qualquer outra pessoa. E depois este rei vai ter que se curvar e dizer: este Deus de Daniel é o Deus sempre eterno, é um Deus que vive para sempre. Todos devam dobrar diante deste Deus. Nós precisamos crer, estar atentos a estas oportunidades que Deus nos dá. Que Deus assim abençoe a sua vida, abençoe a sua família e os seus negócios. Eu quero orar para que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Deus eterno e soberano, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada a cada um de nós, onde mostra a ação do Senhor, ó Deus, na vida de um homem que foi fiel ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser fiel ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, a cumprirmos com o teu propósito neste mundo. E nos ajude, ó Pai, a crer no Senhor, principalmente, ó Deus, no meio da adversidade. Porque no meio da adversidade muitas pessoas desanimam, algumas acham que o Senhor virou as costas para elas, mas não é verdade. Tua palavra diz que as mãos do Senhor estão estendidas sobre as nossas vidas e que os teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o nosso clamor. Mas o Senhor alerta, ó Pai, que o que faz a separação dos seres humanos do Senhor é o pecado. Então, ó Deus, se há alguém vivendo no pecado, pessoas com seus corações manchados, que eles possam, ó Deus, chegar diante do Senhor
um coração arrependido, confessando os seus pecados e pedindo perdão para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida de cada um. Abençoe o teu povo, Pai, proteja cada um. Eu peço a tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus lhe ajude nesta caminhada, né, e que Deus mostre para você claramente oportunidades que você deve seguir e abraçar para ser abençoado em todas as áreas da sua vida. E eu peço também que você multiplique este vídeo, colocando o link no Facebook ou em outras redes sociais, né, mande para os seus amigos, porque você fazendo isso está sendo um parceiro conosco, semeando a palavra de Deus pelo mundo afora. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês.